Olá pessoal, aqui Micaela Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Chegamos perto da época de Natal e eu vou, como tem sido costume, como tem sido hábito nos últimos anos, fazer aqui uma recomendação de jogos para este Natal. Desta vez vou fazer umas recomendações ligeiramente diferentes. Se no ano passado recomendei principalmente party games, jogos de festas para jogar no Natal, este ano vou recomendar aqui 10 jogos, mas 10 jogos de vários tipos diferentes, o que significa que podem agradar a várias pessoas diferentes, e são todos jogos que também estão disponíveis em português e todos eles são relativamente fáceis de adquirir. Portanto, parece-me ser as melhores recomendações possíveis para este Natal. E nestas recomendações houve aqui a tentativa de trazer aqui jogos que são novidades ou jogos que eu, por algum motivo, ainda não terei falado aqui no canal de YouTube. Portanto, vamos começar pelos mais simples. Então, e aqui o primeiro é o Crazy Eggs, que é uma edição da Mercurio Games, que vem em espanhol, mas também em português. E trata-se de um jogo muito simples, este até vou abrir, podem ver, são mesmo aqui uns ovos. E o que nós temos que fazer é lançar uns dados que determinam o que é que temos que fazer. Vamos apanhando ovos e vamos guardando os ovos em sítios absurdos, como debaixo do braço, debaixo do pescoço, encostado à cara, etc. E isto é imensamente interessante e fácil de jogar, e nós conseguimos jogar com crianças com 3 anos para cima, o que acaba por ser uma atividade também divertida para todos e para toda a família, e provavelmente um jogo para os mais pequenos, ou seja, a partir dos 3 anos as crianças já conseguem, eu não digo que sejam os melhores e consigam competir mais a jogar isto, mas vão se divertir com certeza. Outro jogo também relativamente simples, embora aqui já para idades maiores, recomendam 8 anos e provavelmente 7, 8 será a idade mínima para jogar isto, porque implica também saber escrever, mas estamos aqui com a última mensagem, uma novidade da Mabel Games para este ano, um party game em que nós vamos estar aqui, podemos ver aqui com mais detalhe, vamos estar aqui com os mapas com muitas informações e vamos tentar identificar um local que nós queremos, uma certa localização, uma certa imagem, etc. E os outros jogadores vão apagar aquilo que nós vamos dar como pistas, o nosso adversário, e isto acaba por gerar momentos bastante interessantes e também hilariantes em conjunto. Lá está um jogo de família que podem pôr quantas pessoas a jogar, podem pôr aqui 8 pessoas a jogar, o que é ideal para estes encontros de Natal e uma prenda também, eu diria, também interessante sempre. Dentro da gama de introdução intermédia temos aqui também 2 jogos que eu vou referir aqui, que são 2 jogos que têm elementos educativos, ainda assim, mas começamos pelo que tem mais essa vertente, o Zookeepers, aqui da Cards Lab, em que trata-se de um jogo em que vamos tentar andar a salvar animais. Temos tratadores, temos recursos que temos que gerir e depois vamos tentar salvar os nossos animais aqui no zoo para que eles possam evitar a extinção ou evitar que sofram ameaças de outro tipo. E trata-se de um jogo simples, eu acho que já o joguei, mas é simples, mas também é interessante enquanto jogo. Fiquei surpreendido até com este, mais do que estava a contar, portanto eu recomendo aqui, porque tem um jogo simples, toda a família pode jogar e podem aproveitar o jogo para aprender algumas coisas sobre os próprios animais, o tipo de alimentação que eles têm, de onde é que são naturais no planeta e o tipo de habitat em que vivem, e tudo isto num jogo que tem até bastante interesse do ponto de vista da jogabilidade e um bom jogo para jogar com toda a família. Depois vamos passar aqui para outra secção, vamos entrar aqui nos jogos que já começam a ser medianos, mas também podem ser jogados por crianças, eu diria. Temos aqui o caso do Coloreto, aqui trazido pela Devir. Este jogo, eu acho que este jogo é fantástico, pequeno, simples, barato e pode ser jogado por adultos, de um modo bastante competitivo, que tem decisões interessantíssimas e é tão fácil de jogar. São apenas cartas e temos que fazer as combinações mais interessantes, saber quando escolher e dividir e gerir os conjuntos, porque vamos influenciar também as decisões dos outros. Muito interessante e muito portátil. Outro jogo também neste âmbito destes jogos que tem alguma componente aqui histórica e educativa, temos aqui o Magalhães, aqui da Pitágoras. Trata-se de um jogo criado pelo Michael Schwartz, um autor internacional conhecido, muito conhecido, que tem jogos assim pequeninos, o autor também do Coloreto, e aqui nós temos um jogo que fala aqui das viagens de Magalhães, embora seja um jogo já um pouco abstrato,
mas mesmo assim tem esta temática da viagem e pelo menos faz-nos refletir sobre a viagem em si e conhecer quem foi o Magalhães e como é que foi esta viagem da primeira volta ao mundo. E temos aqui um jogo de leilões, de bluff, de interações, um jogo que eu diria que é bastante interessante, pode ser jogado por crianças, mas acho que é muito interessante quando jogado com adultos, e quase um jogo que relembra aqueles jogos de cartas, as cartadas, que são tão tradicionais em certos meios cá em Portugal. E aqui tem uma boa experiência, fácil também de aprender e muito interessante nas dinâmicas que cria, também um jogo que facilmente transportável. Depois, também ainda de vir, nós temos aqui o Under Falling Skies. E este jogo aqui é uma recomendação que eu faço no sentido de que é um jogo para jogar a solo, ou seja, pode ser apenas jogado a um jogador. Nós temos aqui esta narrativa do Space Invaders, não é? Estamos a ser atacados, a Terra por naves, e nós vamos configurar aqui as defesas da Terra, das cidades, depois existem várias cidades, para responder a estes problemas e tentar derrotar esta ameaça. É um jogo que se faz através de dados, nós lançamos dados e tentamos gerir e alocar os dados às melhores localizações. Portanto, é quase como se fosse resolver um puzzle novo de cada vez, sendo que temos aqui o efeito de eficiência e de estratégia naquilo que como vamos configurando a nossa base. E um jogo que tem múltiplas aventuras para fazer campanhas. Portanto, se não tiverem ninguém com quem jogar, ou se quiserem jogar num momento de contemplação e reflexão, temos aqui o Under Falling Skies, que já provou ser muito, muito interessante. Depois, ainda dos jogos de complexidade mediana ou baixa, temos aqui o Furnace, algo que a Maldito Games trouxe também para Portugal, traduzido para português, em que eu até tive a honra e o prazer de poder fazer a revisão da tradução das regras para português deste jogo. Nós temos aqui um jogo de leilões, que pode ser jogado também praticamente por todas as idades, a partir dos 8 anos, mais coisa, menos coisa, mas eu diria que só os adultos é que vão conseguir fazer isto de um modo mesmo eficiente, porque estamos a ver aqui um jogo, embora aqui não diga muito na parte de trás, mas são cartas e estão recursos que nós vamos converter e combinar para dar múltiplos pontos de vitória. E depois tem muita estratégia na parte como fazemos o próprio leilão, uma vez que o leilão é a parte interativa com os outros jogadores, e no leilão é uma forma de adquirir cartas e ao mesmo tempo também recursos que depois nós introduzimos nas nossas cartas, que fazem uma cadeia de produção, e essa produção de recursos que nos vai dar os tais pontos e fazer com que possamos ganhar o jogo aqui numa narrativa deste contexto industrial, século XIX. Portanto, um jogo que parece que é simples, mas realmente tem decisões interessantíssimas quando interagimos com os outros e quando criamos os nossos motores de produção, e isso vai agradar com certeza a algumas pessoas que gostam mais desta estética e destas dinâmicas. Outro jogo também muito interessante, aqui já entramos nos jogos médios, não é? Já como o Furnace também, temos aqui o 28, trazido para Mabel Games, em que nós temos, aqui conseguimos ver algumas imagens. Basicamente estamos a fazer transportes de passageiros, especialmente turistas, pela zona mais antiga de Lisboa, em que vamos passar pelos locais icónicos, pelos monumentos, mas acima de tudo temos aqui um sistema de jogo em que é ativado por cartas e movimentos no tabuleiro. Ou seja, nós temos que gerir as nossas cartas para conseguir transportar os passageiros, apanhá-los e transportá-los para os locais que eles pretendem ou que nos vão dar depois pontos. Ou seja, trata-se de um jogo de transportes, eficiência de ações, que neste caso, e de recursos, eficiência de recursos, que são as cartas que nós temos, que vamos recebendo ao longo do jogo, e depois usá-los de um modo mais eficiente para tentar transportar melhor os turistas para ganhar o máximo de pontos nos bilhetes. Depois tem a curiosidade de ter também uma campainha, que é uma coisa que é fascinante. Se vocês abrirem este tipo de coisas, ou se alguma vez abrirem um jogo com campainhas, todas as pessoas vão ocupando a campainha e tentar tocar, quer sejam crianças, quer sejam adultos. E o jogo faz um uso interessante, relevante da campainha no próprio decorrer do jogo, que acaba por tornar bastante interessante também. Portanto, temos aqui um jogo que é simples também, as crianças também o podem jogar, mas os adultos é que vão ficar aqui a pensar mais nas rotas e nos caminhos mais eficientes para pontuar o máximo possível. Portanto, um jogo também bastante versátil. Depois ainda entramos nos jogos cada vez mais complexos e pesados. Temos aqui o Everdell, também traduzido pela Maldito Games para Portugal, outra tradução em que eu também participei na revisão, e temos aqui o Everdell, que é um jogo, podemos ver aqui um pouco mais atrás,
Trata-se já de um jogo de complexidade mediana, já a entrar noutros campos, em que nós temos aqui uma floresta, em que vamos jogar cartas, que são os animais que vivem na floresta, e vamos combiná-los e usar os recursos que a floresta nos dá, por exemplo, a pedra, a madeira, etc., as bagas, para tentar fazer uma combinação mais eficiente possível destes animais, que depois no jogo se constituem como uma cidade. E é um jogo que tem um dos mecanismos que nós costumamos falar muito aqui nos jogos de tabuleiro modernos, que é a colocação de trabalhadores ou locação de trabalhadores, que neste caso são os nossos animais que vão poder ativar as cartas e os locais e gerir os recursos e assim fazer expandir a nossa cidade. E é um jogo com uma presença de mesa muito interessante e muito bonito, com umas ilustrações muito cuidadas e seguramente um jogo relevante para ter também para quem queira experimentar qualquer coisa mais aprofundada. E por fim, a próxima recomendação é aqui a última, a 10ª, As Ruínas Perdidas de Arnak, provavelmente o jogo mais complexo de todos estes, embora o Everdell também de lá perto, e aqui nós estamos a fazer de exploradores, aqui numa estética quase do Indiana Jones, não é? Em que vamos explorar então a tal ilha que aparece aqui. Aqui já usa também mais mecanismos típicos de jogos de tabuleiro, tem o mesmo mecanismo de alocação de trabalhadores, mas aqui já tem construção de baralhos, aquilo que nós chamamos o deck builder, em que vamos combinar várias cartas que são ferramentas, são artefatos, para que os nossos exploradores possam fazer mais ações, coisas cada vez melhores e combinações que nos dão mais possibilidade de atingir a vitória. E isto é feito neste jogo, que tem também uma arte muito interessante, está bastante bem conjugado e bem conseguido, e é muito bom que a Devir tenha trazido então este jogo também para português. Nós podemos jogar com as cartas traduzidas para português, o que é sempre uma coisa importante e útil para alguns públicos. Portanto, é aqui uma aposta segura de um jogo já de uma gama superior de complexidade, mas que seguramente também vale a pena. Então são estas as 10 recomendações de Natal, muitas delas a pensar se calhar em prendas, se vocês quiserem ter aqui algumas sugestões de prendas para oferecer, de presentes, e também a pensar naquilo que podem ser os vossos jogos durante as próprias épocas festivas, uma vez que muitos destes jogos, apenas um ou dois, terão talvez uma complexidade superior, mas praticamente todos os outros jogos podem ser jogados em família, em conjunto, com crianças, com adultos, aproveitando que estão juntos e aproveitando as mais-valias destes jogos de tabuleiro, destes jogos analógicos, que é o facto de podermos interagir com as pessoas, estarmos presencialmente e passarmos bons momentos em grupo. Então vá, ficam as minhas recomendações. Obrigado pela vossa atenção e um Feliz Natal. Adeus!